Boa noite a todos. Eu sou o professor Carlos Alberto Zen, coordenador-geral dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, e em nome da reitoria da Unimep, no caso representado pelo professor Gustavo Jacques Dias Alvim, gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesta nossa atividade. Agradecer também os alunos da graduação e da pós-graduação Lato Sensu da Unimep, docentes e funcionários da Unimep que se fazem presentes neste evento, docentes de outras instituições, professor Marcelo Galese Barbosa e o professor Felipe Jaldi, autoridades e convidados da comunidade externa que hoje se fazem presente. Também gostaria de fazer um agradecimento especial aos patrocinadores do evento que tornaram possível a realização da atividade. Dentre eles se destacam o Jornal de Piracicaba e a revista Arraso, em nomes da Mariana Guide, da Fran Adilson, Paola Ribeiro, Rubens Vitti Júnior, Paulina e Juliano Fantasia. A Jovem Pan, representada pelo Jairinho Matos, Gil e Tereza Matos. A Customizar Marketing de Moda, através da professora Nayara Fadel. A Marché Peugeot, através do senhor Hector Choari. O Hermans Restaurante. A Agência Mais Brasil, através do Silas e Felipe. A ACIP, Escola de Negócios. O Departamento de Marketing e Comunicação da Unimep, a coordenação dos cursos de Publicidade e Propaganda, através do professor Renato, e do Superior de Tecnologia e Marketing, através do professor Oswaldo Luiz Batista. E também a loja Aparência, através da família Delábio. E também ao professor Cláudio Diniz, palestrante da noite, que pela primeira vez vem a Piracicaba para abordar um assunto que também pela primeira vez é tido como elemento de discussão num espaço como este. Nada melhor do que contar com um tema de grande relevância para o marketing e o mundo dos negócios de maneira geral, feito por um dos maiores especialistas do assunto no Brasil. Agora eu pediria a gentileza da professora Nayara fazer a apresentação do Cláudio Diniz, e aí daremos início aos trabalhos. Olá, boa noite. Obrigada pela presença de todos. Vou falar um pouquinho do Cláudio, nosso palestrante de hoje. Ele é especialista no mercado de luxo com mais de 15 anos de experiência na área, autor do livro Mercado de Luxo no Brasil, onde ele retrata tendências e oportunidades no segmento de luxo, que a gente tem ali logo na entrada, vocês fiquem à vontade. Especialista em gestão de luxo pela FAP, tendo concluído estudos na área do London College of Fashion. Ele possui uma coluna mensal sobre o luxo nas revistas Lux e na Urban Up, vice-coordenador da Comissão de Luxo da Câmara do Comércio Brasil e França, e idealizador da Maison du Luxe, uma boutique na área de eventos, consultoria em gestão de negócio e conhecimento no segmento de luxo e premium. Cláudio, por favor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui em Piracicaba. É a primeira vez que eu estou em Piracicaba. E é gostoso estar aqui falando de luxo, né? Vou falar um pouquinho da Maison du Luxe, a empresa que eu trabalho. A Maison du Luxe é uma empresa que ela está em 3 pilares. A parte de consultoria, fazemos consultoria para empresas que querem segmentar seus produtos premium e luxo, muito mais premium do que luxo. Quando a gente fala em Brasil, a gente está falando muito mais de premium, né, mercado premium. Parte de eventos, fazemos grandes eventos. Eu vou mencionar 2 eventos que eu fiz. O aniversário da rainha, o coquetel do aniversário da rainha da Holanda, no Brasil, que foi no Parque Gullemax. Tenho muitos cabelos brancos por causa desse evento, mas não foi o evento. Foi um evento que me dá muito orgulho em falar no meu currículo, mas não foi o melhor evento que eu fiz. O melhor evento que eu fiz talvez tenha sido mais difícil, que foi no Mosteiro de São Bento. Né? O presidente de um banco no Brasil fez 40 anos de idade e ele queria fazer um evento único. Né? E eu poderia fazer esse evento na Casa Fasano, na época tinha das Lu, em vários lugares, no Hotel Unique, em São Paulo, mas ele queria uma coisa única, especial. Então, o que eu pensei? Vou fazer no Mosteiro de São Bento. Né? Bati lá no Mosteiro de São Bento para conversar com eles e falei, olha, quero fazer um jantar, quero fechar o mosteiro.
Eles falaram, não, que isso aqui não é casa de festa, isso aqui é um lugar para monges. Aí eu fui a segunda vez, porque eu fiquei apaixonado pelo lugar, fui na segunda vez para conversar com o responsável, ele falou assim, nossa, lá vem aquele garoto de novo, querendo falar para fazer o evento aqui, querendo fazer a festa aqui. Conversei com ele, expliquei o propósito do jantar, que iam vir pessoas da Holanda, que nós queríamos fazer uma coisa especial, 50 pessoas. E ele falou, não, aqui não é um lugar de festa, de eventos, aqui é um lugar de batizado, casamento. Eu não desisti, voltei a terceira vez com uma outra pessoa, né, da igreja, expliquei o evento para ele, e aí ele falou assim, olha, é a terceira vez que você vem aqui, você ganhou por insistência. Fiz o evento lá, nós fechamos o Mosteiro de São Bento, no teatro, foi mostrado no teatro para esses 50 convidados a história desse aniversariante que estava fazendo 40 anos, desse presidente de banco que estava fazendo 40 anos. Depois nós fomos para o refeitório dos monges, né? Então no refeitório dos monges tinha velas, né? E os monges estavam cantando cantos gregorianos, as pessoas choravam, se emocionavam. Quando abriu as portas no refeitório dos monges, tinha uma mesa linda, que parecia um almoço de uma rainha, de um rei. Então, esse foi o evento mais especial que eu fiz na minha vida, porque quando eu estava fazendo esse evento, eu me emocionei. De tão difícil que foi o evento e o lugar também, né? O Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Você fazer um evento, foi o primeiro evento que foi feito lá e o único. Depois eles não quiseram mais, né? Mas foi um marco. Isso foi uma coisa que marcou muito. Então, na Maison do Lux, nós fazemos consultoria, fazemos eventos e a parte de conhecimento. A parte de conhecimento é a parte que todo mundo conhece, que são nossos cursos, nossos seminários e as nossas conferências. Nós temos 19 pessoas lá, 19 profissionais, não sou só eu. Eu falo na parte do mercado luxo no Brasil, tendência e oportunidades. A gente tem a Andrea Nakashi, que ela fala criatividade no luxo. Tem a Suzane Garrido, que fala percepção no luxo. Temos o Gilles Lipovetsky, que é internacional. A gente representa Gilles Lipovetsky no Brasil, Pascoal Portanier representamos no Brasil, Pascoal Portanier do London College of Fashion. Semana retrasada nós tivemos Rafael Lupo Medina, que é um orgulho do Brasil, porque ele é o gemólogo da Cartier, né, lá em Paris. Então ele deu um curso para a gente há 2 semanas atrás. Agora, 6 de maio, nós vamos ter o professor João Braga, que vai falar uma breve história das joias. Dia 14 e 15 de maio, nós vamos ter com o professor Miguel Renzo uma gestão de marketing digital, falando sobre e-commerce. Então, é bem segmentado, são vários assuntos. Nós somos membros da Câmara de Comércio França-Brasil. Luxo, né? Vender luxo significa vender emoções. Eu tenho escutado muito a palavra luxo. Até ontem, no evento, estava no evento ontem com a Rosângela Lira, da Dior, e a Rosângela falou, eu quero trocar esse nome luxo, vou tentar colocar alto luxo, alguma outra coisa, porque a palavra luxo, não o luxo, mas a palavra luxo, ela foi banalizada. Tá? Eu tenho escutado muito, comi um pão doce de luxo, minha namorada é de luxo, tive uma noite de luxo, fiz uma viagem de luxo. O que é luxo? Que as pessoas estão falando tanto. Comprei uma roupa de luxo, mas o que é luxo? Né? A palavra foi banalizada. Então, se a gente for para o Google, para o professor Google, né, e colocar lá luxo, aí vai aparecer luxo, a qualidade, a temporalidade. Né? Eu tenho um slide ali, mas... Então, o luxo é a temporalidade, a qualidade, é uma série de fatores que vocês vão achar no Google. Mas isso não corresponde ao luxo no Brasil. Né? Isso é o luxo na França. Né? O luxo na França realmente é atemporal. As empresas são centenárias, né? Tem mais de 100 anos. Aqui no Brasil a gente não tem empresas centenárias. As nossas empresas estão começando agora. Carlos Miele, se a gente for falar de luxo aqui, vai falar o quê? H. Stern, de 1968, Fasano, né? Carlos Miele,
a Glória Coelho. Então, são empresas novas, 10, 20 anos. E se a gente for analisar mais ainda, não é luxo, é premium, né? Então, o que acontece? O luxo aqui no Brasil, ele é diferente. O luxo no Brasil é experiência. Então, isso não está no Google, né? Então, a gente tem que pegar o Google e ver, mas também analisar. O que está lá no Google é o luxo da França, é o que representa na França. Vender luxo significa vender emoções. Quando as pessoas estão comprando um produto de luxo, elas estão comprando um sonho, né? E luxo é um pequeno detalhe. Então, qualquer coisa pode quebrar aquele sonho. Quando eu estou falando de luxo, eu não estou falando só de segmento de moda. Estou falando de segmento aviação executiva, segmento náutico, segmento de gastronomia, segmento de hotelaria, segmento de turismo. Aqui no Brasil, a gente vai ter uma Copa do Mundo e Olimpíadas. Esses segmentos são embrionários agora. Bem, esse é meu livro. Eu levei 2 anos para escrever esse livro. Eu sempre ouvi dizer que 3 coisas na vida a gente precisa fazer antes de morrer, né? Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca. Eu sempre morei em cidade grande. Eu nasci no Rio, eu morei 3 anos em Londres, 1 ano em Milão e 2 anos em Amsterdã. Todos os lugares que eu morei, foi tudo muito difícil plantar uma árvore, né? Então, o que seria mais fácil plantar uma árvore, no meu caso, se tornou mais difícil. Ter um filho. Pensei muito em ter um filho, né? E há 6, 7 anos atrás, quase aconteceu, mas não aconteceu. O livro foi o mais fácil dos 3, porque tudo que eu adoro ler, tudo que eu lia me remetia ao luxo na França, me remetia ao perfil do consumidor francês, como eles pensam, as marcas de luxo francesas e o luxo no Brasil, né? As marcas de luxo no Brasil, o perfil do consumidor no Brasil, porque o perfil do consumidor ele muda. São Paulo é um, se você for para o Rio de Janeiro é outro, se você for para Brasília é outro. E o que a gente está vivendo esse momento agora, muito importante no Brasil. O mercado de luxo no Brasil, ele tem 3 grandes momentos. O que acontece? O primeiro grande momento foi quando a família real portuguesa veio para o Brasil e ela trouxe todos os costumes para o Brasil, todas as especiarias, todas as roupas. Então, esse foi o primeiro grande momento que o Brasil teve o contato com o luxo. O segundo grande momento foi em 1992, há 21 anos atrás, quando o ex-presidente Fernando Collor abriu as importações. Estou falando de 21 anos atrás. Até então, era proibido importar. Então, o que acontecia? Quando uma pessoa ia para Miami, para Nova York, o amigo falava, olha, traz isso para mim, traz isso. A pessoa virava praticamente uma sacoleira, porque era proibido importar. Isso em 1992, é muito recente, né? Então, as importações no Brasil foram abertas em 1992. O terceiro grande momento é esse que a gente está vivendo agora, que as marcas de luxo descobriram o Brasil. Na realidade, não só no mercado de luxo. O Brasil foi descoberto. De 6 anos para cá, o mundo descobriu o Brasil, né? Até então, a gente tinha um movimento que era inverso. Nós, brasileiros, íamos trabalhar em Londres, a gente ia trabalhar em Nova York, Miami, né? Agora, eles estão vendo trabalhar aqui. Eu recebo currículos todos os dias, não só de americanos, de europeus, eu estou recebendo currículo do Vietnã, Filipinas, e tem currículo que eu pego, que eu olho, nossa, esse cara quer pegar meu emprego, porque ele tem mestrado, tem doutorado, eles estão, nesse momento, o mundo está voltado para o Brasil, e eles estão querendo vir para cá, né? Eu costumo falar para meus alunos uma coisa, se Deus não é brasileiro, pelo menos as férias no Brasil ele passou, né? Por que ele passou as férias no Brasil? Em 2008, o mundo entrou em crise. O mundo inteiro entrou em crise. O Brasil teve 2 grandes fatores que fizeram o Brasil passar pela crise. Fora que a gente já nasce, nós brasileiros, já nascemos com a palavra crise na cabeça. Aqui no Brasil a gente já tem crise, né? Você compra em 24 vezes nas Casas Bahias, não é isso? Então você pode estar endividado, você vai lá e compra em 24 vezes. Mas 2 grandes fatores,
e eu tenho viajado muito. Eu vou para Goiânia, o Brasil inteiro. Numa palestra minha, 3 coisas, eu saio satisfeito se eu consigo passar essas 3 coisas. Essa é a primeira coisa que eu vou falar agora. Vocês sabem por que o Brasil não entrou na crise em 2008? O que aconteceu? Esses 2 grandes fatores, muito importantes, que o Brasil não entrou na crise em 2008. Alguém sabe? Isso é muito importante. Isso é muito, muito, muito importante. Alguém sabe o porquê? São 2 grandes fatores. Vamos dizer aqui, alguém sabe? Hã? Não foi porque o consumo aumentou. Alguém sabe aqui? Não? Ninguém sabe? Isso é muito, 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 mas muito importante. Eu vou falar, depois vocês procuram no Google, porque vocês precisam saber, né? O que acontece é o seguinte, em 2008, enquanto o mundo entrou em crise, a Europa estava em crise, os Estados Unidos estavam em crise, o que aconteceu? O Brasil entrou nessa década para o bônus demográfico. Vocês sabem o que é bônus demográfico? Isso é muito importante. Procurem no Google, que vocês precisam saber isso. O bônus demográfico, o Brasil entrou nessa década para o bônus demográfico. O que quer dizer? Na pirâmide, nós temos em cima, nós temos os dependentes, né, na parte de cima da pirâmide. No meio, nós temos os ativos, né, que são os adultos, e embaixo são as crianças. Então, o que acontece? Quando a soma das crianças e dos dependentes ela é menor do que o meio da pirâmide, que são os adultos, isso é chamado bônus demográfico, porque isso impulsiona a economia de um país, e isso acontece uma única vez na história de um país. Uma única vez. Então, acontece uma única vez e acabou. Normalmente, a soma dos dependentes com a soma da taxa de natalidade, ela é maior do que o número de ativos de adultos. Esse é o normal em qualquer país. Quando acontece o inverso, a soma dos dependentes e das crianças, quando ela é menor do que os adultos, isso é o bônus demográfico e impulsiona a economia de um país. Isso é muito importante. E, nessa década, o Brasil entrou para o bônus demográfico. Nós estamos, nesse momento, no bônus demográfico. Tá? Então, esse foi o primeiro grande fator importante, né, que aconteceu. O segundo grande fator aconteceu em março de 2008. Olha a coincidência. Em 2008, o mundo estava em crise. Em março de 2008, 2 bancos europeus falam para o mundo: o Brasil agora é um país confiável para investimento. O nome disso é Investment Grade. Vocês procuram também no Google, porque isso é muito importante. Essas 2 coisas vocês precisam saber. Então, esses 2 bancos, eles falaram para o mundo o seguinte: o Brasil é um país confiável para investimento. Porque até então, o Brasil não tinha o grau do Investment Grade. Então, os fundos de investimento não investiam no Brasil. A partir de março de 2008, quando esses 2 bancos deram a estrelinha que o Brasil era um país confiável, os fundos de investimentos, o que eles passaram a analisar? A Europa está em crise, vou investir na Europa. Estados Unidos está em crise, vamos lá olhar o Brasil. Porque até então, eles pensavam que a gente era Caribe com abacaxi na cabeça. Então, eles começaram a olhar o Brasil. O Brasil, a capital do Brasil é Brasília, não é Buenos Aires. Começaram a ver o Brasil com outros olhos. Vamos investir no Brasil. E aí começaram a investir no Brasil. Então, esses foram os 2 grandes acontecimentos importantes. Por isso que eu falo, se Deus não é brasileiro, as férias no Brasil ele passou e passou no Rio de Janeiro. Por quê? Nesse mesmo ano, em 2008, em novembro de 2008, foi aberto um envelope mágico dizendo que as Olimpíadas viriam para o Brasil, para o Rio de Janeiro. O que isso ocasiona? Qual é a consequência disso? Investimento. Hoje, a gente vive um Brasil que a gente não tem uma infraestrutura. A gente não tem aeroporto, a gente não tem estrada, na realidade a gente não tem nada. A gente está num momento que nós somos operários, a gente está construindo o nosso país. Principalmente vocês que estão aqui na universidade, a nossa função hoje em dia é pegar um tijolo e construir o nosso país. Daqui a 50 anos, vocês já pensaram
e imaginaram como que vai ser o Brasil daqui a 50 anos, é que a gente pensa como é que vai ser o Brasil em 2016, né, depois das Olimpíadas. Mas como vai ser daqui a 50 anos? Gente, São Paulo vai ter metrô em tudo quanto é lugar. A gente vai ter 5 aeroportos em São Paulo. Então, assim, o planejamento para daqui a 50 anos vai ser aquele futuro que a gente espera. Nesse momento agora, a gente está construindo o nosso país. E a gente teve sorte, porque a gente vai ter uma Copa do Mundo e Olimpíadas e, obrigatoriamente, a gente vai ter que melhorar a nossa infraestrutura. O que acontece é o seguinte, em 2010, pensa que o Brasil, como uma pessoa, estava dormindo e alguém chegou e falou assim, acorda e começa a correr. E aí o Brasil começa a correr, o Brasil como pessoa. E aí alguém fala, corre mais rápido, mais rápido. Imagina, você está dormindo e você começa a correr, 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 correr. Em 2010, eu estou explicando isso, porque o BIP do Brasil foi 7,4, né? E a infraestrutura não acompanhou. Eu dei esse exemplo, mas eu posso dar um outro exemplo, de repente vocês entendem melhor. Faz de conta que você tem uma bolsa Chanel e alguém chega para você e fala assim, você vai ser assaltada, começa a correr agora. Aí você vai correr rápido, não vai? Para não ser assaltada. Só que você vai correr, 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 correr. Esse é o processo que o Brasil está agora. O Brasil está correndo tanto e não tem uma infraestrutura, e agora o Brasil está olhando, a gente precisa de uma infraestrutura. Esse momento que a gente está vivendo agora, que a gente foi descoberto, né, há 6 anos atrás, o mundo descobriu o Brasil, né, porque até então eles pensavam que a gente era Caribe. Quando eu prospectava o Brasil, algum tempo atrás, eles falavam, não quero ir para esse hemisfério. Não falavam nem Brasil, não quero ir para esse hemisfério. Hoje, eu sou procurado. Hoje, eles querem vir para o Brasil para dar palestra, para dar curso, as empresas estão vindo para cá, né? Então, esse livro, eu escrevi esse livro contando um pouquinho do mercado do luxo no Brasil, como que é o mercado do luxo no Brasil, que ele é diferente. Aqui no Brasil, é o único lugar no mundo que você compra luxo a prazo, né? Uma bolsa não custa R$5.000, ela custa 10 parcelas de R$500, e esses R$500 cabem no seu orçamento. Então, assim, é o único país no mundo que você compra luxo a prazo. O México está ensaiando isso agora. As marcas de luxo não entendem muito isso, porque luxo você não compra a prazo, né? Para elas estarem aqui no Brasil, elas precisam se adaptar, né? Isso é o que eu vou falar um pouquinho hoje, o conceito de luxo, o luxo como experiência, o mercado do luxo no mundo, o mercado do luxo nos BRICS, o mercado do luxo na América Latina, o mercado do luxo no Brasil. O Brasil é um mercado promissor, está todo mundo falando no Brasil, 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 mas é um mercado promissor. O poder e riqueza de algumas cidades no Brasil, falando um pouco também do interior, o interior está bastante forte. Quem é o consumidor de luxo no Brasil? Característica do consumidor de luxo no Brasil, os novos consumidores, né? O comportamento dos novos ricos. A cada 27 minutos, uma pessoa se torna milionária no Brasil. Isso não foi que eu ontem dormi, tive um sonho maravilhoso, peguei esse número, estou trazendo para vocês. Isso é auditado pelo Credit Suisse, um banco. A cada 27 minutos, no Brasil, uma pessoa se torna milionária. Isso pode ser de Piracicaba, de Sorocaba, de São Paulo, em qualquer lugar no Brasil. Nesse momento que eu estou aqui conversando com vocês, acho que vão ser quatro pessoas vão se tornar milionárias no Brasil. 4. Só nesse período que eu vou estar aqui falando com vocês. 4. As chances hoje de se tornar milionário no Brasil são altíssimas. O Brasil se tornou uma fábrica de fazer milionários. Hoje, o Brasil só perde para a África do Sul. A África do Sul, hoje, é o primeiro país, né, em fazer milionários. O Brasil é o segundo. O Brasil é a bola da vez. Assim, estar no Brasil, nesse momento, é um privilégio, né? E como eu falei, a cada 27 minutos uma pessoa se torna milionária no Brasil, pode ser amanhã ou depois. Vocês estão numa faculdade que vocês se tornem milionários. Eu tenho uma parte no finalzinho que eu vou explicar algumas pessoas como elas se tornaram milionárias no mundo, o que elas fizeram para se tornar milionárias. A importância da classe média para o mercado do luxo, a sustentabilidade do mercado do luxo. Aqui no Brasil é muito difícil falar em sustentabilidade, né? A gente ainda não está muito ligado à sustentabilidade, responsabilidade social. Na Europa, as pessoas dão muita importância nisso. As chances de se tornar milionário no Brasil, como entrar para o mercado do luxo no Brasil.
Essa parte de como entrar para o mercado de luxo no Brasil, eu gosto, porque as pessoas querem entrar para o mercado de luxo e a gente está com uma carência enorme no mercado. As boutiques, as marcas de luxo, elas estão precisando desesperadamente de profissionais. Da onde vêm esses profissionais? Vêm de universidades, faculdades como essa. Mas o que é preciso para você trabalhar numa marca de luxo? Eu vou explicar isso quase no final, mas a primeira coisa é ter os pés no chão, é não ter salto alto. E o que acontece, na maioria das vezes, a pessoa já bota o salto alto, já incorpora. Trabalha na Louis Vuitton, ela incorpora e ela se torna arrogante. Há 15 anos atrás foi lançado um filme, Uma Linda Mulher. Não sei se vocês viram. Esse filme acontece hoje em São Paulo. A consumidora entra na loja, a vendedora olha assim, dos pés à cabeça. E isso é muito triste. No mercado de luxo isso não pode acontecer, porque a gente está trabalhando com sonho. Então eu vou explicar isso também, porque uma das premissas do mercado de luxo, a gente tem que ter os pés no chão. Por exemplo, eu não sou um consumidor de luxo, eu sou um especialista em luxo. Qual é a diferença em você ser um consumidor e você ser um especialista? Porque isso tem que ficar muito claro. O consumidor, ele consome luxo. Luxo não é só o segmento de moda, é a versão executiva. Eu não tenho um avião particular, eu não tenho um iate, eu não tenho nada disso. Eu sou um profissional, eu sou remunerado por isso. O especialista, quem trabalha numa concessionária da BMW, e essa pessoa tem que saber todas as normas e premissas para vender um BMW, mas não necessariamente ela tem que ter um BMW. Vocês concordam? Então, essa é a diferença do especialista e do consumidor. Bem, novos mercados exigem novas competências. Então, o mercado de luxo ele está aí, ele está crescendo, as marcas estão aqui. Hoje, em 2013, nós temos 60% das marcas de luxo internacionais estão no Brasil, os outros 40% vão chegar ainda esse ano e ano que vem. Isso é moda, hotelaria, gastronomia, todos os segmentos, lógico, impulsionado por causa da Copa do Mundo e Olimpíadas. Eu já falei um pouco disso, o Brasil é o gigante que acordou, que despertou, né? E agora o Brasil está crescendo, a gente precisa agora de um aeroporto, a gente precisa de um duty free, porque a gente não tem um duty free. Vocês viajam, vocês vão se vocês forem para Londres, vocês vão ver no Terminal 5 e no Heathrow, dá gosto de você chegar 2 ou 3 horas antes de você viajar e fazer compras ali, porque realmente você vai fazer compra e o nome duty free, você vai pagar menos. Aqui você tem o nosso duty free, aqui a gente não tem isso, o nome é duty free, mas é até mais caro do que você pagar fora e não te dá a experiência de comprar. Então, acredito que nos próximos anos, nos próximos 5 anos, a gente vai ter primeiro um aeroporto, que a gente precisa de um aeroporto, né? E também um duty free. A gente está com um problema agora, eu conversei com o pessoal da Air France, eles querem trazer o A380 para o Brasil. Não basta trazer o A380 para o Brasil se você não tem uma pista. O avião, a Emirates vai trazer o A380, vai levar 3 horas de embarque. 3 horas só para embarcar, porque você não tem fingers embaixo, em cima, atrás, e você não pode. Aqui o nosso aeroporto, a gente não está preparado para isso. Quando independente se você viaja econômica, business ou first class, quando você chega aqui no aeroporto, brasileiros para um lado, estrangeiro para o outro. Isso não existe nos outros lugares do mundo. Se você viaja first e business class, você tem que ter uma fila separada. Não é esse negócio de brasileiros desse lado com passaporte na página aberta da foto. Quando você viaja business first, você tem que sentir a experiência de viajar business first class. Na França, a Air France manda uma limusine para pegar você em casa, o passageiro. O passageiro tem uma pessoa que acompanha ele a hora de fazer o check-in, a mala dele vai direto, se ele for para a Ásia, a mala vai direto para o hotel, né? Aqui a gente ainda está, primeiro a gente precisa de um aeroporto, a gente está encaminhando ainda para esses aspectos. E sem contar que nós brasileiros não temos cultura de luxo, né? O que é luxo, né? A gente não tem. Na Argentina, os argentinos eles têm muito mais cultura de luxo do que nós brasileiros, né? Essa cultura está começando agora, que a gente está entendendo o que é luxo, porque aqui no Brasil a gente vive o quê? A ostentação, né? Aqui no Brasil é ostentação.
Esse seriado que vocês viram, Mulheres Ricas, é o que acontece, né? É exatamente o que acontece, é o período que o Brasil está vivendo. Ostentação, fiquei rico, fiquei milionário, quero champanhe às 7 da manhã. A pessoa não sabe o que é champanhe, o que é prosecco, o que é espumante, eles querem beber porque eles querem sentir. Chega na loja, quanto é isso? É caro? Eu quero azul, verde, amarelo, eu quero tudo, entendeu? É esse momento que o Brasil está vivendo, de ostentação. A gente não tem uma cultura de luxo, a gente precisa de ter uma cultura de luxo, né? Bem, isso aí eu já expliquei mais ou menos, é o que está no Google, que luxo é história, ou origem. Faltou falar uma coisa. Os conceitos de luxo mudaram, né? O que era luxo antigamente, hoje já não é mais, os códigos mudaram. Armani é uma marca de luxo. Alguém aqui vai me dizer que Armani ou Stella McCartney não é uma marca de luxo? Armani não é uma marca centenária, Stella McCartney não é uma marca centenária, e são marcas de luxo. Então, os códigos mudaram. Hoje, luxo é experiência. Luxo contemporâneo para o luxo tradicional, né? A gente ainda está muito no luxo tradicional, né? De você colocar uma roupa para dizer quem você é. Então, eu sou... É muito engraçado. Nos cursos, as pessoas, quando nós vamos tirar foto dos alunos, algumas pessoas elas fazem assim. Vou pegar uma bolsa aqui. A bolsa Chanel. Aí ela pega a bolsa para tirar foto, que não precisa da bolsa, aí ela coloca a bolsa assim e pergunta para o fotógrafo, está pegando a minha bolsa? Porque a bolsa é mais importante do que ela. A bolsa é mais importante. Ela pega a bolsa e ela coloca. Está pegando a minha bolsa? Porque a bolsa diz quem ela é. Só que isso já virou cafona, entendeu? Hoje, o artigo de luxo, ele está numa prateleira. Ele está lá. Se você tem dinheiro, você vai lá e você compra, está disponível. O conhecimento, ele não está numa prateleira para você comprar. E você pode estar grifado dos pés à cabeça. Teu sucesso vai levar 15 minutos num coquetel. Você precisa ter algo a mais para oferecer para uma outra pessoa. E vocês aqui na faculdade, vocês têm isso, vocês estão nesse processo. Hoje, luxo é conhecimento. O luxo é percepção. Se eu perguntar para várias pessoas, cada um vai me dizer o que é luxo. Eu tenho amigos que são ricos e eles querem. Tem um iate, quer ter outro iate, quer ter outro iate, quer um avião, quer um outro avião. A missão de vida dele é ganhar dinheiro, é ser rico, é ter status. Teve uma, eu não vou citar o nome, que ela participou do Mulheres Ricas 1. A missão de vida dela era ser famosa, ela conseguiu, né? Cada um tem sua missão de vida. A minha missão de vida é ser feliz. Eu quero ser feliz. Essa é a minha missão de vida e compartilhar conhecimento. Foi feita uma pesquisa no mundo inteiro, onde perguntaram para pessoas de 70 anos de idade, porque hoje a perspectiva de vida é 105 anos, já nasceu a pessoa que vai viver até os 135 anos, já nasceu. Hoje as pessoas estão vivendo 100, 105 anos, vocês viram, o pai do Caetano Veloso morreu com 104 anos, o Niemeyer morreu também com 104 anos, e pode ser que muitos de vocês aqui vão também a 105, 110 anos. Aí perguntaram para várias pessoas com 70 anos, o que você gostaria? Você gostaria de ser rico ou você gostaria de ser jovem? Na Europa, as pessoas, foi unânime, as pessoas falaram, quero ser rico. 70 anos de idade, eu quero ser rico. Na Rússia, eles falaram assim, nossa, que pergunta idiota, eu quero ser rico, que ser jovem. Na China, eles falaram, nossa, isso não é nem pergunta, eu quero ser rico. Aqui no Brasil, né, fizeram a mesma pergunta e todo mundo respondeu, quero ser jovem. O brasileiro tem essa ânsia, essa vontade de ser jovem. Aqui no Brasil as pessoas responderam, quero ser jovem. Na Tailândia, perguntaram, e na Tailândia os tailandeses perguntaram, 70 anos de idade, eu não quero ser rico e eu não quero ser jovem, eu quero ser feliz. Olha que bonito. Bem, a gente está vivendo ainda o período do luxo tradicional. Isso já mudou. Tá? Já aconteceu, essa mudança já aconteceu na Europa, né? E estão sendo passados sinais para a gente, para o mundo inteiro. Um dos primeiros sinais foi o casamento do príncipe William,
que foi um casamento simples. Simples não quer dizer que seja pobre, simples com elegância, né? Então, não teve nada de ostentação. Se vocês pegarem o casamento do príncipe Charles com a Lady Di, com o casamento do príncipe William, vocês vão ver que foi um casamento simples com elegância, não com muita pompa. Agora, no último mês, foi exatamente em março, foi um outro sinal. A Europa passou um outro sinal para o mundo, né? Um sinal que a gente está vivendo um período de simplicidade. Foi eleito novo Papa, né? Assim, eleito entre aspas, porque nós vivemos no Big Brother, nada acontece por acaso, né? O Papa tinha que sair das Américas, ou seria um Papa americano, ou um Papa negro, africano, que eles acharam muito forte, agora um Papa negro. Então, um Papa brasileiro ou um Papa argentino. A Argentina está em crise, o Brasil já tem tanta sorte, então um Papa argentino. O Papa, olha os sinais que o Papa está passando, de simplicidade. O crucifixo não é de ouro, é de prata. As roupas dele, as roupas do outro Papa, era feita na alta costura. Não sei se vocês sabem, mas quem fazia era Dior que fazia, Prada fazia, roupa do Papa, alta costura. Entendeu? Esse Papa, as roupas dele é feito por um costureiro lá do Vaticano. Então, esse é um outro sinal que a Europa está passando para o mundo, que a ostentação acabou. A gente está vivendo uma época agora de simplicidade, né? Então, a valorização da riqueza, isso era antes, a valorização da riqueza, o meu poder vem da minha riqueza, o meu sobrenome é. Hoje, valorização do eu pessoal, personalização, valor pessoal, o meu poder vem do meu sucesso profissional, o meu cargo é. Antes era ostentação, hoje é elegância com simplicidade. Viagens para comprar, ver e ser visto. New York, Miami, Londres e Paris. Hoje em dia, porque agora isso já virou, foi banalizado, ir para Paris, para Londres, entendeu? Então as pessoas querem hoje ir para o Vietnã, Machu Picchu, Amazônia, porque o que acontece é o seguinte, a classe rica, elas vão estar sempre mudando. Então, elas vão fazer isso. Aí, quando a outra classe descobre e vai começar a fazer essa mesma coisa, eles vão modificar para uma outra coisa. Então, é lógico, eles continuam indo para Paris, para Londres, mas hoje eles estão indo mais Butão, Bali, são outros lugares. As marcas de luxo, vocês devem ver isso na tribo de vocês, cada um tem a sua tribo, né? Então, vocês começam a olhar seus amigos, porque são todos iguais, né? Eu espero que seja assim, né? Na marca de luxo é a mesma coisa, as pessoas querem que aquele funcionário seja elegante, tá? Ele tem que ser elegante, ele tem que ter um bom vocabulário, ele tem que saber atender e ele não pode ter o salto alto, né? A profissionalização do mercado de luxo, ela aconteceu de uma maneira errada no Brasil, porque ela aconteceu com a Daslu, e o que acontece? É filha de um governador, esposa de um diretor, e não só no segmento de luxo, mas em qualquer segmento, você não pode admitir uma pessoa que você não possa demitir. Não é verdade? Quem é empresário sabe disso. Nas consultorias, às vezes eu vou para uma empresa e eu chego e falo, olha, essa pessoa aqui, ela não é muito indicada, é melhor trocar essa pessoa. Ah, Cláudio, essa não pode porque ela é esposa do diretor tal. E essa outra aqui, e não pode, porque ela é filha de não sei quem tal. Aí você pega e você olha, o problema da empresa está aí. Você não pode trocar ninguém, porque a empresa está engessada. E a profissionalização do mercado de luxo no Brasil começou assim, né? Começou de uma maneira errada. Quando a Daslu era nas casas, na Vila Nova Conceição, tinha um conceito de luxo. Quando ela passou para a Vila Olímpia, com cartão, identificando, limitou muitas das coisas, contanto que a Daslu no shopping Cidade Jardim, ela vendia muito mais do que a própria Daslu lá na Vila Olímpia. Hoje, a Daslu está em 2 shoppings, no Cidade Jardim e no JK. O consumidor, a gente tem que ter o máximo de respeito com o consumidor de luxo, né? Independe de onde que ele está vindo. O dinheiro mudou de mão, né? A cada 27 minutos uma pessoa se torna milionária. A gente tem que respeitar essa pessoa, ver como que ela pensa. Gente, a pessoa ficou milionária, trabalha na agropecuária. Eu acho que até o próximo slide que eu estou adiantando, deixa eu ver aqui.
Antes de eu entrar nessa parte agropecuária, aqui é só explicando de onde que estão os consumidores de luxo. 61% está no Sudeste, né? 15% está no Sul. Aqui é só uma média. Hoje a gente são 20 milhões de consumidores de luxo. Características do consumidor de luxo no Brasil. Eu vou passar um pouquinho disso aqui. Isso aqui eu queria passar logo para os novos ricos, mas eu gosto dessa parte aqui. Esse aqui é o novo consumidor de luxo nos próximos 5 anos, tá? É aqui. E ele vai ser muito fácil, porque a mãe dele, o consumidor de luxo hoje, é o novo rico. Esse é difícil porque ele não tem cultura de luxo. Então é muito complicado trabalhar com ele. Agora com esse aqui vai ser fácil, porque a mãe dele fala assim para ele: filho, pega o seu Gucci. Aí ele vai lá e pega o cinto dele. A mãe fala para ela: filha, pega a sua Chanel. Aí ela vai e pega a bolsa dela. Os códigos são diferentes, os códigos mudaram. Fala assim: filho, pega o seu Armani. Ele sabe que é a camisa dele. Então ela não fala: pega a sua camisa, coloca seu Armani. Cadê seu sapatinho Hermès? Aí ela vai lá correndo e coloca o sapatinho dela Hermès. Então eles já têm uma cultura de luxo, eles já vão crescer com comportamento de luxo. Né? Então esses são os novos consumidores de luxo, os futuros consumidores de luxo, e vai ser muito mais fácil. Né? Já é uma pessoa elegante. Olha a classe. E vai ser muito fácil trabalhar com eles. Né? Bem, comportamento dos novos ricos. Eu gosto dessa foto, porque essa foto... Deixa eu ver aqui. Essa foto, ela fala realmente o que é o novo rico. Né? A gente pode dar vários nomes. Novos ricos, emergentes... Mas a gente tem que entender que o dinheiro trocou de mão, né? E como que pensa esse novo milionário? Né? Ele ficou milionário, ele tinha, vamos dizer, da agropecuária. Então ele tinha uma fazenda, aí o gado aumentou, ele comprou uma outra fazenda do lado. Ele foi lá e comprou uma outra fazenda, falou para a esposa: vou comprar aquela fazenda ali. Aí aumentou o gado, comprou aquela outra fazenda, o gado aumentou, ele comprou outra fazenda. Aí ele fala para a esposa: nossa, está difícil de locomover com a caminhoneta. Vamos comprar um avião pequenininho? Aí ele compra um avião. Mas a mentalidade dele é diferente. Aí ele compra um avião para se locomover entre as fazendas. Né? Aí ele compra uma outra fazenda, e o gerente dele liga para ele e fala assim: seu Joaquim, o senhor precisa vir aqui fazer uma aplicação, porque o senhor está com 25 milhões na sua conta. Ele: 25 milhões de reais? Aí ele: nossa, eu pensei que eu tinha 500 mil. Aí ele: não, seu Joaquim, tem que vir aqui, tem 15 milhões de reais. O processo começa assim: o filho vai estudar em Cuiabá, o filho estuda na melhor escola em Cuiabá, então o filho tem um iPhone 5, o filho já tem a roupinha, tudo, porque os colegas dele têm, entendeu? Aí depois começa com a esposa começa a participar de chá de caridade, aí ela começa a ver as outras, entendeu? Ele é o que ganha dinheiro e ele é o último. Quando fala assim: compra um terno Armani, ele: olha a minha mão cheia de calo, vou gastar 8 mil reais num terno Armani, olha a minha mão cheia de calo. Mas ele gasta 250 mil reais numa caminhonete. Ele vai para Las Vegas, ele gasta 150 mil dólares jogando em Las Vegas. A adrenalina, o comportamento é diferente. São 3 fases o comportamento dos novos ricos. O primeiro, ele ficou rico. Tá? Então ele ficou milionário, trabalhou a vida dele inteira e ele ficou milionário. Ele não vai gastar, porque ele tem medo de perder aquele dinheiro. Psicologicamente, imagina. Né? Imagina você ganha 15 mil, você trabalhou, descobre que está com 15 milhões de reais. Você não vai pegar e vai gastar, você vai ficar com medo, você vai querer ter aquele dinheiro ali com você. Então essa é a primeira fase. Ele não gasta nada, ele é assim, né? Mão dura. Ele, a esposa, mão assim. A segunda fase é a fase da ostentação, é a fase que as marcas de luxo gostam. Então, aí eles já começam a vir para eventos, eles vão para eventos em Cuiabá,
Aí ela já começa a olhar a roupinha da outra e fala, poxa, olha a roupa dela, isso e aquilo. E eles vão de avião, da fazenda para o evento, vão de avião particular e ela está pensando na prestação da C&A e da roupa que ela comprou em 10 vezes. Olha o comportamento. Ela está pensando na roupa C&A que ela comprou em 10 vezes. Aí ela começa a olhar a roupa, aí ela começa a pensar, eu preciso de uma roupinha melhor, essa roupa aqui da C&A já não é mais. E o filho chega, tem que ir para a festa da escola do filho, o filho é todo antenado, como eu falei, o filho tem o iPhone 5, tem a roupa, tem tudo, né? O filho passa férias em Nova York, aí ela começa a comprar, aí ela vem para São Paulo uma vez por mês, começa a comprar as roupas das marcas de luxo. E aí ela começa, psicologicamente, ela a ser inserida aonde ela quer ser, tipo assim, sou rica, sou milionária, nossa, o dinheiro está na minha mão. Então aí eles começam, pega dinheiro, bota embaixo, isso acontece, embaixo do travesseiro. Agora eu sou milionário, eu quero sonhar com dinheiro, eu quero gastar, eu quero que todo mundo veja que eu sou milionário. E aí chega na loja, aí, quanto é isso aí? É caro? Ah, então eu quero azul, verde, amarelo, roxo, eu quero tudo. E começa a colocar roupa, porque na cabeça dessa consumidora, a roupa vai inserir ela naquele meio social. E não é assim, né? Mas na cabeça dela, isso acontece. Então ela começa a comprar, ela começa a beber champanhe, ela bebe champanhe de manhã, ela não sabe se é champanhe, se é prosecco, se é espumante, mas ela chega, ela quer beber champanhe, ela quer aproveitar a vida como ela nunca aproveitou, né? Então, como eu falei, esse é a fase que as marcas de luxo mais gostam, né? Mas não tem nenhuma cultura de luxo, nada. Então, assim, compram por comprar. A bolsa crocodilo de cativeiro custa 130 mil reais, não está nem aí, não sabe nem o que é crocodilo, nem o que é crocodilo de cativeiro. Vai comprar e vai chegar e vai colocar assim, está tirando a foto da minha bolsa? Porque a bolsa é importante, né? Eu tive com 2 fazendeiros, nós saímos para almoçar, nós tivemos uma reunião, saímos para almoçar, e quando a gente entrar no restaurante, ela olhou, a esposa dele olhou e falou assim, nossa, 80 reais o prato de comida, mas o boi, se tem um boi daí, eu na minha cabeça, eu não sei nem o valor de um boi nem nada, eu falei, nossa, mas aqui em São Paulo, a gente vai comer por 15, 20 reais, não tem como. Ela, mas sabe quanto é um boi? Como é que pode ser 80 reais? Isso é um absurdo. A mentalidade deles é totalmente diferente. Então, nesse segundo momento, eles estão gastando. Ela gasta, compra um iate, bota o som bem alto, porque eles querem mostrar que eles são ricos, que eles têm dinheiro, entendeu? Assim, Mulheres Ricas, é aquele seriado Mulheres Ricas, vou pintar minha casa de roxo e bota uma nota de dólar lá na frente da casa para dizer que eu sou rica, entendeu? Então eles querem colocar assim, é riqueza. A terceira fase é a fase que eles estão acostumados com o luxo, com a cultura do luxo. Então eles já não compram mais para ostentar, eles já compram por experiência. Então eles já gastam menos, já pensam, já estão acostumados, já sabem o que é uma champanhe, um prosecco, já sabem o que é um vinho, um Malbec, pode comprar um Malbec da Argentina. Então a mentalidade é totalmente diferente. Então aí nessa terceira fase, eles já estão acostumados com a cultura do luxo. Muitos ficam na segunda fase o resto da vida, né? Outros não, outros vão se acostumando e passam. No Brasil, a gente tem uma peculiaridade. Aqui, o brasileiro, ele por si só já é ostentatório. Viajar business class ou first class é para dormir, não é para beber e para comer. Porque se você é rico, você já está acostumado com isso, né? Então, você viaja first class, você chega lá, você dorme, você chega no seu destino e você vai trabalhar ou vai de férias, isso, aquilo. O brasileiro é um único no mundo que viaja. Isso é verdade, porque meus amigos comissários de bordo falam, eles viajam, eles bebem no lounge, eles entram no avião e ficam. Whisky, champanhe, aí passa a viagem inteira e chega no local cansado. Aí assim, querendo dormir tudo, assim, gente, se você é rico, você está acostumado com champanhe, você vai beber champanhe lá, vai beber champanhe aqui, você não precisa ficar pedindo champanhe no avião. O brasileiro é o único que nos Estados Unidos, todos os quartos,
tem uma máquina de café. O americano faz café no quarto, o brasileiro pega o telefone e pede cappuccino e café no quarto. A gente está acostumado a ter tudo na mão, não é verdade? A gente está acostumado a ter as coisas na mão. Então, falando dos novos ricos, essas são as 3 fases dos novos ricos, e muitos dos novos ricos hoje, eles estão vindo do interior. Então, as marcas, os conglomerados hoje, eles estão olhando, estão dando uma atenção especial para o interior. Ribeirão Preto, Campinas, Alphaville, parte de São Paulo, Sorocaba. Eu vou pular a classe média, só isso aqui. Hoje nós temos 81 milhões de pessoas na classe média. Nos últimos 5 anos, 30 milhões de pessoas passaram para a classe média. A classe média é importante também, né? A classe média está andando de avião, está ficando em hotel, está indo a restaurante. Outro dia eu peguei um táxi e o motorista de táxi falou assim para mim, achei muito engraçado, em São Paulo, ele falou assim para mim, eu fui jantar no Dom. Eu falei, nossa, no Dom? Ele falou, fui. Eu criei essa experiência para minha esposa. Uma vez por ano a gente janta no melhor restaurante da cidade. Motorista de táxi, classe média. As chances de tornar um milionário no Brasil, né? As chances são enormes até 2016. Né? A gente vai ter uma Copa do Mundo, nós vamos ter uma Olimpíadas. Todos os investimentos estão vindo para o Brasil hoje em dia. São Paulo, Rio de Janeiro, o interior, na parte de infraestrutura. Eu vou citar agora alguns exemplos de pessoas que se tornaram milionárias em outros países, de como elas se tornaram milionárias. Isso aqui é falando do número de milionários, né? Pessoas que têm mais de $1 milhão de dólares para investir. O Brasil tem 165 mil milionários. Aqui é onde está, aonde esses milionários estão, né? São Paulo a gente tem 63 mil milionários, Rio de Janeiro 20 mil, Minas Gerais 7.980, Amazonas 399, na Paraíba 252, Piauí 224 e 28 em Roraima. Isso aqui foi o que eu falei para vocês, né? É o Credit Suisse, que é auditor, que fez isso. Hoje é a África do Sul, 242% é o crescimento do número de milionários. O Brasil, 155%. A cada 27 minutos uma pessoa se torna milionária no Brasil, né? Aqui são os outros países. Assim, o Brasil é a bola da vez. O Credit Suisse fala que o Brasil hoje tem 319 mil milionários, né? As chances são enormes de se tornar milionários no Brasil hoje, mas são enormes. Lógico, tem que ter uma ideia diferente, né? Vocês que estão aqui na faculdade, vocês antes, há 10 anos atrás, uma pessoa que nascia em Nova York ou em Londres, ela tinha muito mais chances do que uma pessoa que nascesse aqui em Piracicaba. Hoje, em 2013, quem nasce em Piracicaba, quem vive em Piracicaba, tem as mesmas chances de quem nasce e mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Paris, Londres, qualquer lugar. O mundo agora está globalizado, as chances são iguais. Eu tenho viajado muito com as palestras, as perguntas são iguais. As perguntas que o pessoal fez para mim lá em Balneário de Camboriú foram as mesmas que fizeram quando eu fiz a palestra em Limeira, as mesmas que fizeram quando eu fui lá para Goiânia. As perguntas são iguais. Isso me mostra o quê? Como a gente está vivendo um mundo antenado, que a gente tem a internet, né, que as pessoas, a informação é fácil, né? Então as pessoas hoje, a informação está na internet, você está lá, você pega e você vê. Falando do interior, eu dei uma palestra em Limeira, e uma coisa que me chamou a atenção em Limeira, o preconceito com o interior, ele tem que acabar. Na realidade, ele já era para ter terminado, né? Porque não existe mais preconceito com o interior. Né? Como eu falei, agora está globalizado, as chances são iguais. Uma senhora lá em Limeira, ela falou assim para mim, Cláudio, às vezes pensam porque a gente mora aqui em Limeira, a gente é caipira. Só que a gente não é caipira, não. Eu moro em Limeira por opção. Eu tenho casa em Miami, vou 2 vezes por ano para Nova York. Tenho 2 filhos. Meus filhos vão para as baladas em São Paulo. E as baladas que ela falou que o filho dela vai, com motorista, que é no bairro que eu moro, Vila Olímpia, eu nunca fui. Eu nunca fui. O filho dela sabe mais das baladas em São Paulo, que são as melhores baladas,
sabe, a nível de informação que ela passou, e ela falou assim, eu sou de Limeira. Então, o preconceito quanto o pessoal do interior, isso acabou. Hoje, uma pessoa que está sentada aqui, ela está sentada aqui, mas ela, pela internet, ela sabe o que está acontecendo em Londres, em Nova York, ela viaja para Londres, para Nova York, é igual, a conversa é igual. Às vezes estou no coquetel, converso com uma pessoa, pode ser de Piracicaba, pode ser de Sorocaba, pode ser de qualquer lugar. Porque o conhecimento independe do lugar de onde você vem, concorda? E hoje a gente tem internet, a informação está ali. Bem, esse é um case de sucesso, um sucesso em Sorocaba. Falando do interior, Sorocaba está trazendo isso para cá. Esse é um case de sucesso. Pessoas que se tornaram milionárias no mundo, como elas se tornaram milionárias? Porque vocês têm a chance agora de fazer um planejamento até 2016, quero me tornar milionário, como eu vou me tornar milionário? Então, tem que colocar no papel, o que eu vou fazer para me tornar milionário? Tem que fazer uma coisa diferente. Essa senhora, ela fez um spa com tratamento de serpente. A gente pode falar cobra, serpente, o que for. O que é? A pessoa fica no estresse máximo, e aí se interna uma semana, aí ela bota uma cobra nas suas costas. Você fica totalmente, imagina, colocar uma cobra nas suas costas. Aí no segundo dia ela bota duas, no final de uma semana, você não tem estresse nenhum. Ela já é milionária, ela está para se tornar bilionária. Esse é um tratamento inédito com cobras. Um spa agora em Sorocaba está trazendo todo esse know-how. Eu acredito que agora mesmo, em 2003, já vai ter tratamento com cobras aqui em Sorocaba. Então, assim, ela desenvolveu isso. É uma coisa inédita e o mundo inteiro está falando nesse tratamento que ela fez. Se algum de vocês quiserem ir, isso é em Israel, tá? Quiserem ir para Israel para fazer esse tratamento, se estiverem estressados, só depois de outubro de 2013. Não tem mais vaga antes de outubro de 2013. Isso é um sucesso. Esse é um helicóptero, um helicóptero grande na Rússia. Esse helicóptero seria perfeito para fazer, vamos dizer, São Paulo, Paraty, São Paulo, Angra dos Reis, alguma coisa assim. Ele tem uma cama. As pessoas hoje querem espaço, querem tempo, né? Como eu falei um pouquinho antes, a gente está vivendo um período, a sociedade da decepção, da individualidade. O Facebook traz isso para a gente, que no Facebook eu mostro quem eu quero ser, né? E hoje as pessoas estão casando, estão morando em casas separadas, quartos separados, banheiros separados, porque elas não conseguem ficar mais juntas. Então, assim, a gente avançou, mas a gente acabou voltando um pouquinho para trás. E aqui você consegue ter uma cama, um trajeto de 3 horas, você fica sozinho. Isso é na Índia, né? Esse apartamento, cada um custou 7 milhões de dólares, foi vendido em 15 minutos. É um case de sucesso, sabe? Eu não teria coragem de nadar com essa tranquilidade que ela está ali, no 38º andar. Mas é um case de sucesso, né? Foi vendido em 15 minutos. Isso aqui eu adoro, principalmente em São Paulo. Isso aqui é em Hong Kong. Esse cara que criou isso ficou milionário. O que ele faz? Você chega, as malas vão para um carro, você vai para cá, você fica na banheira, ele te dá um vinho ou champanhe, escutando música. O engarrafamento em Hong Kong é igual ao de São Paulo, né? É uma ilha, mas é horrível. Tanto faz se você está 2 ou 3 horas no engarrafamento aqui, né? Você está lá, está bebendo, está legal. Agora, você viaja 11 horas da Europa para o Brasil, para o Guarulhos. Aí você fica 3 horas. Se for uma sexta-feira à tarde, você leva 3 horas de São Paulo, para o centro de Guarulhos, para o centro de São Paulo. Você fica estressado depois de 11 horas. E se você viajou business first class, então você fica chateado. Agora, se você está aqui, nessa piscina, bebendo, tanto faz se está 3 horas, 4 horas. Esse cara ficou milionário também, é um case de sucesso. Eu já falei um pouco de como entrar para o mercado do luxo no Brasil, né? Um dos motivos que eu gosto de dar essa palestra, que eu gosto de ter o contato com os universitários, estar nas faculdades, é tentar trazer os universitários para o mercado do luxo. A gente está precisando muito de mão de obra qualificada nas marcas de luxo.
mas muito, e todas as marcas de luxo, sabe? Então, todas as marcas de luxo hoje estão precisando de mão de obra qualificada. O que é preciso? O que é preciso para trabalhar uma marca de luxo? Experiência? Não, não é preciso experiência. É preciso ter uma vivência internacional, uma experiência internacional. Isso é fundamental, você ter uma experiência internacional. Segundo, falar uma outra língua. Tem que falar uma outra língua. A gente está vivendo num período que o Brasil vai ser internacional. A gente vai ter uma Copa do Mundo e Olimpíadas, né? Às vezes eu tenho um candidato que tem 5, 7 anos de experiência, mas ele senta em 1 minuto, eu já vejo, não dá. E às vezes eu tenho uma candidata que ela senta, ela não tem experiência nada, ela fala uma outra língua, mas a cabeça dela é assim, eu falo assim, vai dar certo. Por quê? A gente aqui no Brasil, a gente estava acostumado, principalmente em São Paulo, a ver as outras culturas, né? Culturas do nosso país. São Paulo tem uma cultura, Rio de Janeiro tem uma outra cultura, Porto Alegre tem uma outra cultura, Minas Gerais tem outra cultura, então a gente tinha que se adaptar a essas culturas. Hoje é diferente, hoje a gente tem que se adaptar às culturas de fora. Se eu tenho uma empresa que meus clientes são judeus, o meu escritório tem que ser no 1º andar, eu não posso ter o escritório no 5º andar. Se eu faço negócios com britânicos, eu jamais posso ter o número 13. E eu não vou ter o meu escritório no andar 13. Entendeu? Na Inglaterra, pula do 12 para o 14. É cultural, gente, a gente não vai mudar isso. Então, se eu faço negócio com britânicos, a minha mesa não vai ter 13 lugares, vai ter 12 lugares ou 14 lugares. Se eu faço negócio com japoneses, eu não posso ter o número 4. 4 é morte, eu não posso. Entendeu? Convidar 4 pessoas, ter um lugar, número 4, isso aqui, o 4º andar, é a missão de vida. Eu acho que cada um tem que ter uma missão de vida. Para onde vocês querem ir? O que vocês querem dessa vida? Quando chegar com 70 anos de idade e olhar no espelho e falar assim, estou satisfeito com a minha vida, é isso que eu quis? Porque com 70 anos a gente não muda, né? Então, assim, com 70, 80 anos, vou olhar no espelho e estou satisfeito com a minha vida. Então, quem não tem uma missão de vida, hoje, antes de dormir, ver o que eu quero para a minha vida, qual é a minha missão de vida. Quero ficar rico? Quero um marido rico? Tem várias pessoas que querem marido rico. Se essa é a sua missão de vida, vai para a academia 3 horas, 6h30 da manhã, vai para os coquetéis. A minha missão de vida, como eu falei para vocês, é ser feliz e a compartilhar conhecimento. Eu acho que hoje eu consegui compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aqui. Queria muito agradecer a atenção de vocês, porque tempo é luxo, né? Muito obrigado.